Bem-vindo ao Borboleta Cast, este projeto de comunicação do Instituto Borboleta Azul. Aqui nós falamos de saúde mental, de temas também relacionados ao terceiro setor. Meu nome é Ricardo Azevedo, sou Head de Comunicação e Parcerias no Instituto. O episódio de hoje está para lá de especial. A gente vai conversar com um atleta que tem uma super história de transformação, de motivação, de superação, enfim, é um desafio extremo, mas que vale muito a pena conhecer. Vamos conversar com o atleta Hugo Farias e quem fez essa conversa foi a nossa presidente e fundadora, Nara Chicane. Vale muito a pena assistir. Vamos lá. Estamos hoje aqui começando mais um episódio do Borboleta Cast com um convidado especial, Hugo Farias. É uma honra receber você aqui no nosso Borboleta Cast. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para falar de grandes desafios e coisas extraordinárias, né? Porque você saiu do mercado corporativo, enfim, né? E foi enfrentando desafios com o propósito, talvez, de fazer coisas extraordinárias. Exatamente. Então, conta pra gente, Hugo, como é que começou isso? Como é que foi esse processo? Bom, doutora Nara, primeiro prazer estar aqui participando do Borboleta Cast. É uma satisfação falar de temas importantes aí e poder inspirar outras pessoas em suas próprias jornadas. Bom, eu trabalhei 22 anos no segmento privado, fui funcionário da IBM por 18 anos. Eu escolhi tecnologia da informação como minha formação profissional, ou seja, tomei uma decisão lá atrás, aos 18 anos, de galgar uma carreira profissional. Aquilo que boa parte das pessoas fazem, né? Sim. A gente nasce, estuda, precisa conquistar uma carreira, crescer nessa carreira, buscar estabilidade, constituir família e aí depois preparar um pé de meia para aposentadoria e morre. Resumidamente, essa é uma jornada tradicional. Eu cheguei aos 42 anos com boa performance profissional, galgando cargos e salários, me sentia bem profissionalmente, reconhecido, atingi um padrão de vida confortável junto com a minha esposa. Então, sou pai de 2 crianças, a gente tem uma família linda. Só que eu comecei a questionar sobre o uso do meu tempo. Nesse mundo corporativo, a gente acaba vivendo uma corrida pelo dinheiro, né? Busca por construção de patrimônio, e isso vai nos direcionando, querendo galgar profissionalmente cargos, funções, salários, bens, patrimônio. Só que chegou um momento que eu questionei, cara, será que é isso mesmo? Será que faz sentido? Se fizer sentido, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu tenho um padrão de vida que muita gente, a boa parte da população não tem. Não tem nada de errado nisso. Mas faltava algo. E foi aí que, questionando esse uso do meu tempo, eu me fazia algumas perguntas, né? Hugo, por que você acorda todo santo dia? Por que você faz o que você faz? Qual que é a tua motivação? Que legado que você quer construir? E aí eu cheguei à conclusão de que não era essa jornada que eu queria continuar. Eu queria construir uma nova história. E aí me veio o questionamento, tá, mas você quer fazer o quê? E aí, vamos falar um pouquinho então do seu livro, né? Que conta um pouco dessa virada de chave, acho que é isso, né? Exatamente. Em algum momento você falou, opa, tem alguma coisa aqui a mais para fazer. E aí surge então o projeto Propósito, Nunca é Tarde para Escrever uma Nova História. Exato. E aí começa aí uma jornada que logo mais já estamos indo para uma segunda edição, né? Exato, para uma segunda parte. Eu me espelhei muito na jornada do Amir Klink, velejador brasileiro que cruzou o Oceano Atlântico remando, isso em 1984. Já naquela época ele mostrou que pessoas comuns eram capazes de fazer coisas incríveis. E depois que ele cruzou o Atlântico remando, saindo da Namíbia e chegando em Salvador, na Bahia, depois de 100 dias, ele virou escritor, palestrante e empresário. Já são mais de 30 anos aí nessa carreira dele. Eu falei, tá aí, eu acho que eu quero construir essa carreira, entrar nessa jornada. Como é que vai ser? Eu não gosto da navegação, mas será que se eu correr uma maratona por dia durante 1 ano, será que isso é possível? Se eu conseguir realizar isso, que mensagens isso vai passar? Porque não é só sobre corrida.
E era a busca por um propósito maior, né? De inspirar pessoas e mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. E aí eu decidi embarcar nessa jornada. Por que corrida? Como é que o esporte está na tua vida, né? Como é que aconteceu isso? Bom, eu sempre pratiquei atividade física desde a infância, mas nunca fui um atleta profissional. E eu corri a minha primeira maratona em 2019, então é recente. Muito? E de lá para cá eu vim praticando o triatlon. E eu falei, bom, maratona eu sei que é difícil. Você leva entre um atleta profissional corre para 2 horas e pouquinho, mas um atleta amador você corre para cima de 3 horas. Uhum. Tem alguns que correm abaixo de 3 horas. Mas eu corri para 4 horas. Eu falei, e se correr uma maratona por dia durante um ano, será que é possível? Eu tenho uma curiosidade enorme em entender da onde surgiu a ideia, né, de uma maratona por dia, porque uma coisa é a gente, né, Sim. pensar numa maratona por mês, uma a cada 3 meses, mas da onde saiu essa ideia, Hugo? Tão peculiar, né? Foi. E tão Foi justamente ousada. o estalo ali, né? Quando eu vi a história do Amir Klink, que eu já tinha acesso lá atrás. Aí eu assisti um documentário também, chama 14 Picos, no Netflix, que mostra a história de um nepalês que escalou as 14 maiores montanhas do mundo acima de 8.000 metros. Ele fez isso em 7 meses. A pessoa antes dele levou 16 anos para subir. Eu falei, cara, eu quero fazer algo extraordinário. E aí veio a ideia maluca na cabeça. Será que é possível correr uma maratona por dia? Alguém já fez isso? Eu fui pesquisar e descobri que fizeram em 2010 para 2011 na Europa. Uhum. Nas Américas, não. Eu falei, tá aí, eu vou fazer isso. Mas qual vai ser o propósito? Vai ser inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Mas aí agora a gente está indo para essa segunda edição, então, que é o Sim. Projeto América. Que é o Projeto Américas, que é a segunda parte. Porque quando eu desenhei tudo isso, eu tive que fazer um planejamento. Não é simplesmente você acordar do nada e falar, vou correr. Tem toda uma preparação física, tem uma preparação mental, tem a formação de uma equipe, você tem que, já que era a criação de uma nova carreira, eu precisava estruturar isso, quais são os próximos passos. Não era só correr, tá, pedir demissão, sair da empresa, causei um impacto na minha família, e aí, você vai só correr? Não, eu tinha um planejamento de começar a construir renda a partir desse grande feito, já que o Amir Klink conseguiu lançar livros, virar palestrante, empresário, eu teria que construir essa jornada também, né? Reaprender. E aí eu fiz isso, lancei o livro, depois de correr as maratonas, virei palestrante. No primeiro ano de palestra, eu fiz mais de 60 palestras pelo país, em empresas, ou seja, eu consegui continuar essa jornada, levar essa mensagem não só através das maratonas, mas através também de palestras, impactando e motivando as pessoas dentro das empresas. E no plano de carreira que eu desenhei, de 4 anos, o ano 1 foi o Projeto Propósito, correr as maratonas, o ano 2, estruturar essa nova carreira, o ano 3, um outro grande desafio, que é o Projeto Américas, que vai iniciar agora, na metade do ano de 2025, onde eu pretendo me tornar o primeiro ser humano a correr toda a extensão das Américas. Uau, Saindo de Prudhoe Bay, no Alasca, indo até Ushuaia, na Terra do Fogo. maravilhoso. 23 mil quilômetros em aproximadamente 250 dias, 90 quilômetros por dia. Agora, como é que é o preparo, né, para tudo isso? Porque a gente não está falando só do físico, a gente está falando do mental. Acho que, né, aqui é um espaço também para falar de saúde mental. Então, acho que é importante a gente entender, né, do que você abdicou, quais foram os medos que você encontrou, né? O que passava pela tua cabeça, né? Dia após dia, né? Era uma contagem regressiva ou não, né? Tô mais perto da linha de chegada depois dos 365 dias ou não, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O desafio físico de correr as maratonas foi grande, mas o desafio mental, ele é gigantesco. Por N motivos. Primeiro, eu estava na minha zona de conforto, como profissional e como ser humano. Eu estava ganhando bem, com uma família estruturada, marido, pai. Qual a idade das suas crianças, Hoje, né? na época, 12 e 11. Tá. Hoje, 14 e 12, vai fazer 13 a minha filha. Uma idade ainda de formação, né? Exige bastante dos pais, né? A participação dos pais, eles ainda estão naquele processo de formação de caráter e tudo mais. A presença dos pais é importante, o exemplo dentro de casa. Sem dúvida. Ou seja, ainda num momento de vida que exige muitas responsabilidades futuras por manter a família, pelo estudo das crianças.
Então eu vivi um grande dilema interno. Eu continuo fazendo o que eu aprendi a fazer a minha vida inteira e sigo essa carreira, mesmo não estando mais disposto a fazer isso, ou não digo disposto, né? Não querendo mais fazer isso, querendo construir uma nova história. Ou eu largo tudo isso, vou experimentar algo, vou viver o desconforto de começar tudo do zero novamente. Então, não é uma decisão fácil. Acho que tem um aspecto, se você me permite dizer, né, que assim, quando a gente é adulto, né, a gente envolve outras pessoas nas decisões que a gente toma, né, Hugo? Então, acho que parte desse conflito é também entender que é um propósito individual, mas que impacta em pessoas que você ama, que estão ao seu lado. Então, isso também tem uma repercussão, né, um peso na tomada da decisão. Que as tuas decisões não impactam mais só você. Exato. Impacta a tua família. Exato. E você vive um grande dilema, porque você fala, tudo que eu fizer vai afetar eles, e eu sou responsável por isso. Então, por isso que eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo de projetos pessoais, de sonhos pessoais, porque enfrenta essa responsabilidade. Mas uma coisa que eu aprendi é que você não se torna irresponsável simplesmente pelo fato de escolher seguir um caminho diferente. Claro. Você precisa, claro, se estruturar, se preparar, se planejar, porque assim, todos temos os nossos medos, né? Eu tinha inúmeros medos antes de pedir demissão, cortar minha fonte de renda, sustento meu e da minha família, para fazer algo considerado uma maluquice. Eu ia falar isso, né? Porque, assim, muitas vezes também as pessoas se mantêm nessa zona de conforto, abrindo mão de um grande sonho, ou de um propósito, ou de um desejo, né? Também com medo do que as pessoas vão pensar a respeito. Você tá maluco, você onde tá com a cabeça? Imagina, você tem família, você tem filho pequeno, como é que você faz isso, né? E eu acho que a interferência das pessoas, né, ao nosso redor, muitas vezes inibe o desenvolvimento individual. O julgamento e a crítica, ela existe. E ela tem um peso muito grande. Só que vai depender muito de como você lida com isso, o quanto que você está preparado para isso. As pessoas, elas olham a tua ideia ou a tua decisão com os olhos delas, com o que elas enxergam através dos olhos. Só que quando você visualiza aquilo que você quer se tornar, ou aquilo que você almeja alcançar, você não está enxergando com os olhos, você está enxergando com a cabeça. E essa visão só você tem. Então, quando você tem a certeza de que é possível chegar lá, é possível correr uma maratona por dia durante um ano, 42 quilômetros por dia, 4 horas de corrida no mínimo, que isso vai ser extremamente difícil e que muita gente vai se afastar de você porque vai achar que você é maluco e que no início muita gente não vai te apoiar porque vai achar que você é maluco. Se você cria essa consciência e você consegue conviver com essa decisão, você está mentalmente forte. É aquela história, né? São as crenças de que somos capazes, né? E quando a gente tem segurança, né? Nesse sentido, tudo se torna possível. Isso. E como que eu atingi esse nível de segurança emocional? Porque não é o tempo inteiro assim, você é certo de si. Você também oscila, você vive momentos de dúvida, porque você está lidando com a incerteza. Sem dúvida. Mas assim, alguns gatilhos, algumas coisas iam me dizendo, você está no caminho certo, continua, não desiste, por mais que venha uma crítica, por mais que venha um julgamento, por mais que alguém se afaste. Então, primeiro, pedir demissão, explodir a ponte, não tem mais volta. Acabou, é daqui para frente. Eu já meti a minha família nessa enrascada, agora você vai ter que ir até o fim. Com certeza. Opção A, tem que ir até o fim. Opção plano B, deu tudo errado, você vai voltar para o mercado? Beleza, eu volto para o mercado. Mas eu não quero considerar essa opção. Naquele momento não tinha outra opção que não dá certo, né? Então você precisa ter uma opção certa, porque senão você vai ser a primeira pessoa que vai se boicotar. Sem dúvida.
Então você precisa ter clareza do que você quer atingir e certeza, e dar o primeiro passo. A importância de dar o primeiro passo, de você começar, quer tirar uma ideia do papel, quer tirar um projeto do papel, quer começar alguma coisa na tua vida, você está muito em dúvida, não tem certeza se você é capaz, se você tem os recursos necessários, se você vai dar conta do recado, etc. Começa. Tem que começar. Então, o primeiro passo, no dia 1, que foi no dia 28 de agosto de 2022, foi extremamente importante. Por mais que houvesse incertezas, dúvidas, julgamentos, o primeiro passo foi importante. E viver um dia de cada vez foi extremamente importante. Não podia pensar no dia 365, por mais que fosse o meu objetivo principal. Eu precisava viver um dia de cada vez. Sabe que nos processos de psicoterapia, né, as pessoas às vezes vêm com uma grande fantasia de que elas vão acordar um dia, ou porque elas estão em terapia, ou porque elas, né, encontraram aí alguns recursos, né, para começar a fazer alguma coisa diferente, e tudo vai acontecer. E eu sempre falo para os meus pacientes, para os assistidos do Instituto, para os nossos voluntários, que assim, para qualquer mudança, né, a iniciativa tem que ter um movimento mecânico, porque ele é intencional, né? Se não tiver a intenção a gente vai ficar sempre parado no mesmo lugar. E aí não tem terapia, esporte, que vá dar conta disso. Exato. Né? Então, acho que ter essa noção, né, de que é intencional, é uma decisão. Sim. Eu vou dar esse passo ou não, talvez para desmitificar um pouco a ideia, né, que as pessoas têm de que assim, poxa, mas eu estou indo na terapia, eu já conversei com não sei o quê, eu já fiz isso ou aquilo. Não é assim. Né? E aí você fala de uma coisa muito importante, né? Que é furar essa bolha, então, num primeiro momento, né? E depois tem todo um preparo emocional, né? Assim, eu quero saber se você teve um acompanhamento psicológico, se isso tem espaço na sua vida, como é que é? Conta pra gente, que eu acho que nossa audiência aqui vai querer ouvir bastante. Bom, uma das coisas que eu aprendi no projeto é que o ser humano foi feito para estar em movimento, isso que você falou. Quando a gente exercita o nosso corpo, a gente põe o nosso corpo em movimento, essa questão mecânica, você se supera fisicamente, você se fortalece mentalmente. Então, o fato de correr todo dia 42 quilômetros, eu me conheci demais. E eu me vencia e me superava todo santo dia. E isso tinha um efeito positivo avassalador na minha cabeça. A cada dia que passava, eu acreditava mais que eu conseguiria chegar ao final. Você vai se redescobrindo e descobrindo uma força que você desconhecia. Nesses momentos, tem também a percepção para ir ressignificando algumas rotas, né? Porque eu fico imaginando que, claro, você vai se fortalecendo, vai entendendo que você é capaz e que você vai superar, enfim, mas você também se depara com uma série de questões que falam para você, será? Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Exato. Né? A dúvida, ela existe. Exato, e acho que ela acompanha uma boa parte dessa jornada. Ela né? acompanha. Eu tinha metas financeiras, de conseguir patrocínio, eu não conseguia. Poxa, eu vou paralisar o projeto porque eu não estou conseguindo meta financeira. Mas peraí, qual que é o propósito do projeto? Não é inspirar pessoas? Então foca no propósito. A questão financeira vai ser uma consequência. E aí você se mantém firme, você evita distrações. Você tem que ter um objetivo principal e concentrar-se nesse objetivo principal. Mas vinha dúvidas? Certamente vinha dúvidas. Você perguntou sobre psicóloga. Eu tinha uma equipe multidisciplinar comigo, formada por 12 profissionais. Uau! O INCOR cuidou da parte do coração, Tá. escreveu um artigo científico, está para ser publicado. Meu coração se adaptou totalmente à atividade física e para mim era importante ter a participação deles e principalmente do instituto que fosse fazer uma pesquisa científica. Perfeito. Que eu queria gerar uma contribuição científica. O que vai acontecer com o meu coração? Vai aumentar? Vai diminuir de tamanho? Fluxo sanguíneo? Vai desenvolver alguma arritmia, uma desadaptação cardíaca? Aconteceu nada e foi ótimo. E ainda bem que eles registraram isso, todos os parâmetros técnicos, e vai ser publicado. E eu acredito que pode ajudar outros atletas amadores ou profissionais no futuro. Tinha ortopedistas, por causa das articulações. Minhas articulações terminaram melhores do que começaram. Tá. Por incrível que pareça. Corri 16 mil quilômetros e minhas articulações... Para desconstruir um pouco a ideia Para de que o desconstruir impacto um pouco.
Porque lesiona a maior parte do tempo, né? exato, e ortopedista lida com trauma. Sim. Os ortopedistas falavam o seguinte, cara, você tá louco, você vai colocar prótese no joelho, vai acontecer isso e aquilo. O ortopedista não queria participar. Depois que eu consegui correr 30 dias, aí 2 amigos quiseram participar. E foi ótimo. Fiz ressonâncias magnéticas e os laudos mostraram que tudo terminou melhor, por mais que eu tivesse algumas lesões musculares. E eu fortalecia, não era só corrida, era correr, fortalecer, me alimentar, me hidratar, dormir bem. Era um conjunto. E junto desses profissionais tinha fisioterapia, tinha nutrição, tinha professor treinador de corrida, fortalecimento muscular e a psicóloga, que foi fundamental. E eu achei ela pelo Google. Uau! Uma busca psicologia do esporte em Campinas e região, porque eu sou de Americana. Tá. E encontrei a Marta Minópoli. Eu falei, Marta, liguei pra ela, ela tava dirigindo, ela parou o carro. Eu falei, Marta, você pode falar um pouquinho? Ela falou, já parei aqui o carro. Eu falei, olha, me chamo Hugo Faria, sou atleta amador. Tenho um projeto ousado aqui, eu vou correr uma maratona por dia durante 1 ano. E eu gostaria de saber se você quer participar desse projeto. Na verdade, eu quero te conhecer melhor e eu gostaria de saber se você quer participar, porque eu vou precisar de uma psicóloga. Aí ela, de bate-pronto, já falou, olha, eu não te conheço, mas só por causa do projeto eu já tô dentro. Com certeza, imagina. Porque ela já visualizou, esse cara vai precisar de uma... Até porque essa oportunidade não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? E outro maluco vai aparecer falando... A chance deve ser bem pequena. E aí ela topou, e para mim foi importantíssimo, porque era com a psicóloga que eu conseguia falar de assuntos que eu não poderia falar com a minha esposa, por exemplo. Porque ao tomar essa decisão, eu gerei 2 instabilidades na minha vida. Primeira, uma instabilidade emocional na minha casa. Minha esposa ficou emocionalmente impactada. Talvez do insegura, tipo, né? Insegura, poxa, eu que vou ter que arcar com os gastos financeiros aqui de casa, o que vai acontecer com ele, vai ter sequela pro resto da vida, isso e aquilo, então gera um impacto emocional. E segundo, gera um impacto financeiro. A preocupação financeira, ela existe, e o ser humano, a questão financeira tem uma importância gigantesca na vida do ser humano. Ela é real, né? É real, a nossa vida depende disso, a gente galga, a gente tem padrão de vida e tudo mais. Então, acabou que ela pensou também, olha, poxa, eu vou ter que arcar com tudo. Eu falei, não, relaxa, tem esse dinheiro aqui, dá para cuidar do padrão da família, não vai diminuir o padrão da família, dá para sustentar a família durante X tempo, durante esse X tempo eu preciso construir essa minha nova carreira e conseguir rentabilidade e remuneração através disso. E esse dinheiro ainda dá para tocar o projeto. Mas mesmo assim, por mais que exista recursos, a insegurança ela ainda é real. Então você tem que aprender a lidar com isso. E eu tinha expectativas de monetizar o projeto durante o projeto, só que isso não aconteceu. Tá. E esse era o principal fator que me desestabilizava, por causa da preocupação futura. E aí eu tive que gerenciar isso. E eu soltava isso, eu conversava mais abertamente sobre isso com a psicóloga. Claro. E ali era um momento que eu conseguia externar essa preocupação, ou seja, tirava essa pressão de dentro de mim, que senão você fica segurando isso em você e isso tem um efeito ruim. Então ali eu conseguia conversar, canalizava melhor os pensamentos sobre aquilo ali, porque ela dava uma opinião também, a gente meio que trocava uma ideia. Em vários momentos do projeto eu senti pressão, sim, emocional. Então teve momentos que eu me emocionava, chegava a chorar, por causa da pressão mesmo que você se impõe. Você se impõe uma pressão interna e externa, de você absorver tudo aquilo ali e segurar a onda mesmo. Sim. É difícil. E aí eu falei, não, tá certo, tô no caminho certo. O que tá me mostrando que você tá no caminho certo? Poxa, você tá galgando todo santo dia, você tá recebendo feedback, pessoas estão vindo correr com você de fato tá inspirando pessoas, tá recebendo feedback nas ruas. Aquela questão assim do maluco já não é mais tão maluco depois de 60 dias. Eu lembro que na escola dos meus filhos, os amiguinhos falavam assim, eu tinha essa preocupação, né? Se meus filhos sofressem bullying na escola, a culpa seria minha. O que teu pai faz da vida? Ele corre uma maratona por dia, né? E aí os meninos falaram, seu pai que corre uma maratona por dia que tá correndo uma maratona por dia? Ele falou, nossa, que maluco, que doido. Aí depois de 60 dias,
os meninos, mesmo meninos falavam assim, nossa, teu pai é um monstro, hein? É demais, né? Demais. Ou seja, a percepção das pessoas vai mudando com o passar do tempo. Você não precisa levar para o lado pessoal qualquer crítica que te faça. Você não precisa julgar também. Deixa o tempo dar as devidas respostas. Simplesmente faça. Concentre-se no seu projeto, na sua ideia, na sua execução. Deixa que o tempo dê as devidas respostas. Você está seguro de si, se você sabe que é aquilo ali que você quer alcançar, simplesmente faça. E faça da melhor forma possível. Como o projeto era para inspirar pessoas, eu tinha que executar de um jeito que realmente inspirasse. E isso foi acontecendo gradativamente. E essa é uma mensagem maravilhosa, né? Para que as pessoas possam focar nisso, né? Assim, precisa ter o norte, né? A gente só chega em algum lugar quando a gente sabe aonde a gente quer ir. Exato. Né? E assim, eu tive razões para parar inúmeras. Aham, Eu planejei o projeto para começar dia 21 de agosto. tá. Dia 17, meu pai faleceu, Uau. vítima de câncer. Posterguei o projeto durante uma semana, passei pelo luto ali. Falei, não tem mais como voltar. Já treinei tudo, já montei equipe, já assumi inúmeros compromissos, compromisso financeiro, compromisso com o INCOR, compromisso com profissionais, compromisso público, compromisso comigo, com quem eu quero me tornar. Já meti minha família nisso. Cara, não tem volta. Então, só tem que ir. Aí na metade, antes da metade, me lesionei na virilha. Tive que caminhar durante 5 dias consecutivos, 10 horas por dia para conseguir atingir a meta. Me lesionei depois na virilha, depois no pé também. Fora N situações, discussões, porque você fica emocionalmente instável. Tive situações de estresse em casa, eu e minha esposa, por conta de expectativas, né? Teve que gerenciar tudo isso. Então, assim, não é nada tranquilo. Quando você decidir viver o desconforto, você tem que estar preparado para aguentar a pressão e para pagar o preço. Por isso que muita gente desiste dos seus sonhos, porque é difícil sair da zona de conforto e nem todo mundo está disposto a pagar o preço de escrever uma nova história. Mas se você estiver disposto a pagar o preço, tenha certeza que vai valer muito a pena. E você vai descobrir uma versão sua que você jamais imaginou que seria capaz. Agora, acho que vale dizer aqui, né, uma coisa assim, esse é um grande feito, de fato, né, e eu acho que a mensagem aqui vai além do grande feito, né, é da capacidade que as pessoas têm de se superar à medida que elas possam planejar, né, se preparar para aquilo. Porque às vezes eu fico também pensando, né, o quanto as pessoas entram num processo de autossabotagem, né, e o que é muito comum na natureza humana, né, assim, né, na minha profissão, enfim, no instituto, a gente vê o tempo inteiro as pessoas dizendo, isso não é para mim, não, isso não dá para mim, né, eu até brinquei com você, a gente estava falando aqui antes, né, a gente teve algumas intercorrências, eu falei, ixi, agora eu vou ter que, né, sair da minha zona de conforto, vamos lá. Então, de fato, e você falou uma coisa que eu acho que é importante frisar, né, tá aqui dentro, né? Quando a gente imagina, né, que as coisas podem acontecer e como elas podem acontecer, já existe uma materialização de alguma forma na nossa cabeça, né? E ela é a lente que vai guiando a gente, né? A nossa força não é física, ela é mental. E quando você visualiza alguma coisa, por exemplo, voltando para o projeto das maratonas, eu me via chegando no dia 365. Eu visualizava. Só que para chegar lá tem um longo caminho. Sem dúvida. Né? 365 dias. E essa visualização ela é importante. Você tem que acreditar nela.
tem que ter resiliência, paciência, Tudo. crença, Foco, gerenciamento disciplina. de conflito, emocional, comportamental, Sim. disciplina, Sim. né? A gente passou rapidamente sobre um assunto que eu acho que também é muito importante, que é a mudança de hábitos, né? Como isso também faz muita diferença, às vezes, em pequenas mudanças que a gente faz no nosso dia a dia. Obviamente que na sua situação, a mudança deve ter sido, né, proporcional ao grande feito. Mas conta pra gente, né, como é que é se adaptar a uma nova rotina nesse sentido, né, de sono, alimentação, treino, né, a quantidade de tempo que você Sim. vai alocar para cada coisa, enfim. São uma série de parâmetros muito importantes. Primeiro, tudo começa com um propósito, né? Você definiu um propósito, você quer fazer aquilo, então você tem que ter um foco, planejar para atingir aquilo. E a rotina, ela tem um peso importantíssimo no teu resultado. Então, para me estruturar e gerar o menor impacto possível na minha família, eu precisei criar uma rotina que permitisse fazer isso. Então, meus filhos estudam na parte da manhã, minha esposa trabalha. Então, eu falei, o melhor horário para correr vai ser na parte da manhã, porque aí, quando eles voltarem da escola, eu já estou em casa. Resultado, o projeto me permitiu estar muito mais próximo dos meus filhos do que eu estava antes na vida executiva. Eu almoçava todo dia com eles, jantava com a minha esposa. Então, consegui assumir outras responsabilidades em casa também na parte da tarde. Então, um dos critérios importantíssimos é ter uma rotina que te permita se aproximar dos teus objetivos. Isso foi importante. A mudança de hábitos também foi extremamente importante. Eu precisava ter disciplina em tudo. Correr 42 quilômetros por dia passou a ser minha profissão. Então, era inegociável. Eu podia acordar com dores, poderia acordar travado, mancando. Eu ia lá, aquecia, acordava eles, preparava eles para a escola, deixava eles na van, vestia meu uniforme antes disso, já estava preparado para o meu trabalho. E aí eu saía. Então, não tinha negociação. Eu não acordava falando, vou correr agora na parte da tarde. Não, porque se eu corresse à tarde ia gerar outro impacto na minha vida e na minha família. Então, eu tinha que fazer. Então, é sobre isso. Quando você tem que fazer alguma coisa, não negocia com você. Simplesmente vai lá e faz. Então, a rotina é importantíssima, a mudança de hábitos foi importantíssima. Eu tinha que comer bem. Eu não podia comer qualquer besteira. Ao longo do projeto, foram 6.000 calorias por dia, 5.600, 6.000 calorias. 2 milhões de calorias, mais de 2 milhões de calorias no ano. Sabe quantos Big Mac dão 2 milhões de calorias? 4.000 Big Mac. Sabe quantos eu comi? Nenhum. 2 milhões de calorias dá 11.000 tulipas de chopp. Meu Deus. Eu acho que se eu tomei uma foi muito. Eu tomava um vinhozinho com a minha esposa ali, para não ser chato todo o processo, precisava ser agradável, também tinha os nossos momentos, era importante ter um momento Claro. casal. Mas a disciplina na alimentação, na hidratação, no sono é reparador, sono interfere na performance de todo mundo, qualquer que seja a sua profissão. Se você não dorme bem pelo menos 6 horas, 6 a 8 horas, você está se prejudicando, agora e futuramente. Então o sono teve um processo importantíssimo, o recovery, eu entrava no gelo todo santo dia, faça chuva, sol, frio ou calor, porque ele é um anestésico natural e o gelo te fortalece, fisicamente inclusive. Mentalmente e fisicamente. Porque quando você entra de forma voluntária no gelo, ou toma um banho gelado de forma voluntária, isso gera uma série de proteções no teu corpo. E tem vários estudos aí que falam dos benefícios da crioterapia, da imersão, do banho gelado. Então isso era importante para mim e ajudava na recuperação muscular. Então estes eram os meus hábitos durante o processo. Tudo isso foi fortalecendo a disciplina natural que eu já tinha, sou filho de militar, então em casa eu já vivi uma certa disciplina e ela se fortaleceu ao longo do processo, a resiliência também. Então tudo isso vai se fortalecendo em você a partir do momento que você identifica um propósito na tua vida, que você decide dar o primeiro passo,
que você já visualizou quem você quer se tornar e que você está disposto a pagar o preço e viver o processo. Você precisa confiar no processo e viver esse processo. E aí o restante tudo vai se fortalecer em você. A paciência, a resiliência, o compromisso, a disciplina. E você se fortalece física e mentalmente. Agora tem uma outra curiosidade. Eu tenho várias curiosidades. Vai dar tempo de conversar Manda sobre tudo. Vou aí. ter que marcar mais vezes, Hugo. Mas conta pra mim, assim, o que teus filhos falavam pra você, né? Porque numa fase como essa, da necessidade de autoafirmação, né? De se colocar diante dos amigos, dos pares. Como é que eles receberam a notícia de que muitas coisas seriam diferentes a partir de um determinado momento? E como é que isso foi se acomodando ou não sei, né? À medida que, como você disse, depois de 60 dias você já virou o cara, né? Já deixou de ser esquisito, né? Para ser o cara. Então, assim, como que isso, né? Qual é a tua percepção de como eles Olha, reagiram, enfim? no livro tem o depoimento deles, onde a escritora, teve uma escritora que me ajudou a escrever, mas todas as palavras, depoimentos meus aí são meus. E aos depoimentos dos outros é que eu não mexi em nada, depoimento 100% deles. Então, em um dos capítulos tem o depoimento dos meus filhos, numa entrevista, e aí eles colocaram com as palavras deles como que foi passar pelo projeto. No início, tem as etapas, né? Tá. Início é aquela incerteza, indecisão, preocupação. Né? Então eles não sabiam, pelo menos minha filha mais nova, ela não sabia o que era uma maratona. Depois que tomou proporção, nossa, 42 quilômetros por dia, o que é 42 quilômetros? Ah, é de São Paulo até Campinas, metade do caminho, Jundiaí, é longe. Então, poxa, tem a preocupação e o medo de acontecer algum problema. Depois vai percebendo, nossa, ele não desiste. Ele tá lá acreditando, muita gente está falando e ele não desistiu do sonho dele. Tanto é que no penúltimo dia eu fiz uma palestra retrospectiva. A gente fez um evento de celebração do término do projeto, Maratona 365. E na 364, à noite, teve uma palestra, onde eu fiz uma retrospectiva, tinha 200 pessoas. E terminei de falar, os outros profissionais falaram também, minha filha, na época com 11, 12 anos, ela falou, papai, eu quero falar um negócio. Ela pediu um microfone, começou a falar de forma emocionada, chorando. Ele nunca desistiu do sonho dele, ele acreditou, ele capaz. Cara, aquela hora eu desabei. Imagino. Chorava de soluçar. A plateia inteira chorando. E eu acredito que foi aí que eu deixei o meu maior legado neles. Sem dúvida nenhuma. Né? Eu ia usar exatamente essa palavra. Que legado. Deles acreditarem nos sonhos deles, independente E não desistirem, né? do tamanho do sonho ou da maluquice que seja. Não desistir, não levar para o lado pessoal, não se deixar levar pelas opiniões alheias e ter foco e acreditar no seu potencial. Muito bom. Então, assim, houve um processo natural de crescimento, de percepção do projeto. Eu procurava envolvê-los também no dia a dia, nas maratonas. Houveram alguns eventos celebrativos, então eu envolvia eles no dia a dia. Eu meio que simulei uma empresa dentro de casa, porque eu vendia kits de corrida, eu convocava a população para participar, e eu vendia as camisetas, medalha, número de peito pela internet, e gente do Brasil inteiro comprava. Eu falava o seguinte, agora vamos aqui, vocês vão entrar como estagiários, agora vocês vão me ajudar a empacotar esses negócios todo, e quem ajudar mais vai sendo promovido. Nossa, eles viraram vice-presidente de logística. Maravilhoso. Então, foi gratificante. Quanta oportunidade também, né? Que tudo isso foi e está entregando, né? Agora, eu sei que você escreveu o prefácio de um livro, né? Como sendo fonte de inspiração para muitas outras pessoas. Eu queria um depoimento. Como é que é se perceber nesse lugar? Olha, eu acho que isso é uma prova do tipo, cara, continua fazendo o que está fazendo, porque o simples fato de correr uma maratona por dia acabou inspirando outras pessoas, né? E no último final de semana eu participei do lançamento de um livro, chama Transpira, Respira e Inspira, que reúne a história de mais de 20 atletas amadores.
que dão os depoimentos de como a corrida transformou a vida deles. E quase que todos eles mencionam o meu nome nos projetos de transformação deles. Então eu fiquei muito honrado com o convite para escrever o prefácio e fiquei muito emocionado lá no lançamento do livro em ouvir a história de cada um deles. Histórias impressionantes, pessoas que superaram o processo de depressão, obesidade, enfim, vários outros desafios, transtornos de ansiedade, e que decidiram se reinventar e encontraram na corrida uma forma de se superar fisicamente, e ao se superar fisicamente, se superaram mentalmente. Salvaram o casamento, conseguiram empreender a partir daí. Poxa, então eu fico muito feliz. Eu acho que é isso. A gente precisa de mais malucos no mundo, maluquices boas, para que as pessoas possam encontrar um outro significado, né? Sair do padrão, sair da caixinha, da bolha e construir uma nova história e inspirar outras pessoas. Sem dúvida. De fato, eu concordo com você. Eu vejo assim, eu fico até emocionada porque eu vejo quantas pessoas, né, são realmente capazes e elas não percebem esse potencial, a potência, às vezes, que cada uma delas é. Então, de fato, assim, ter pessoas como você, a sua história, é fundamental, né? Eu vejo lá no Instituto, né? Eu falo, puxa vida, é um trabalho que eu sou suspeita, obviamente, para falar dele, mas eu acho que é um trabalho incrível que a gente vem fazendo, e sempre tem alguém que fala isso, né? Puxa, como é bom fazer parte, mas tem que ter algum maluco lá atrás também que resolveu fazer o que ele, né, tinha o propósito de ser, e graças a Deus está acontecendo. Então, que bom que tem algumas pessoas esquisitas no mundo, né, para poder... E parabéns pelo trabalho. Acho que é isso. A gente tem que impactar a vida das outras pessoas, né? Aquilo que a gente faz de bem pro próximo volta pra gente. E eu decidi usar o esporte como ferramenta de transformação na minha vida e na vida das outras pessoas. Além do próximo projeto, eu lanço, além do livro, das palestras que eu faço, tenho programas de mentoria, programas de desenvolvimento, Desafio 21 Dias, que inclusive a Isabela do Instituto participou. Durante 21 dias eu conduzo as pessoas a adotarem novos hábitos. Então, se você sofre de ansiedade, se você tem depressão ou passou por um processo depressivo, se você tem obesidade ou qualquer outra coisa e você quer romper esse padrão, você quer se redescobrir, você quer encontrar uma força física e mental, participa do Desafio 21 Dias. Durante 21 dias eu vou te motivar a você sair da zona de conforto e você praticar atividade física. Eu vou te levar ao desconforto. E ao experimentar o desconforto, você vai se reencontrar e não vai parar nunca mais. Muito bom. É interessante, né? Soa contraditório, mas como o efeito né, é transformador de fato. Agora, só para a gente, né? Assim, infelizmente a gente está indo pro término, né? Mas eu queria dizer que eu fiquei muito honrada, né, com o seu interesse pelo Instituto, em ter feito esse contato com a gente para nos conhecer, né, e oferecer, mediante ao que você encontrou aqui com a gente, essa parceria, esse apoio, enfim, Hugo. Então, assim, eu acredito muito que as pessoas têm que somar para a gente poder ter um mundo melhor, as pessoas mais saudáveis, mais equilibradas. Então, eu fico muito feliz de ter uma pessoa junto com a gente como você. Então, eu queria te agradecer toda a tua disponibilidade e atenção para com a gente. O Instituto Borboleta Azul te agradece realmente bastante por tudo isso. Obrigado, eu que agradeço. Parabenizo vocês pelo trabalho. O Brasil, segundo a OMS, é o país mais depressivo da América Latina. O próximo projeto, onde eu pretendo correr toda a extensão das Américas, é para trazer um pouco mais de discussão e holofote para esse tema. Por isso que eu procurei o Instituto Borboleta Azul, porque eu acredito que a gente precisa falar mais sobre isso. Sem dúvida. Então, o pano de fundo, ou o principal propósito do Projeto Américas vai ser falar sobre saúde mental. Então, fica aqui o meu convite para a gente fazer lives, para a gente conversar mais sobre o tema. Tudo aquilo que diz respeito à saúde mental, à ansiedade, à depressão, ao suicídio, enfim, o que quer que seja que afete adultos, adolescentes, crianças. A gente mais do que nunca precisa falar sobre isso. O avanço da rede social, dos meios de comunicação,
digitais é importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade, mas também traz uma série de problemas. Sem dúvida. Além de todos os outros problemas que a gente enfrenta como sociedade moderna. E mais do que nunca o ser humano precisa se conhecer, precisa estar atento a isso, precisa buscar ajuda. E muita gente não sabe como buscar ajuda. E muita gente tem receio de buscar ajuda, muita gente ainda tem preconceito, principalmente o homem, sobre a questão de depressão. Depressão não é uma fraqueza, é uma doença e a gente precisa saber lidar com isso. Então eu quero falar mais sobre esse assunto sim, e eu falarei isso usando a corrida como ferramenta de transformação e conto com o Instituto aí para juntos a gente impactar a vida de muito mais pessoas. Se Deus quiser, Ele quer e a gente também. E aí a gente segue junto, com certeza. Obrigada, viu, Hugo? Foi um prazer estar aqui com você. Foi ótimo. Obrigado. Prazer. Tchau. Tchau.